Vejo que no último vídeo estávamos falando do duplo cumprimento ou sentido de algumas profecias, e comentamos que o chifre de Daniel 8 representava, por um lado, o Império Romano na época em que o povo judeu era o povo de Deus. Na realidade, esta profecia marca o momento em que o povo judeu deixaria de ser o povo de Deus, e a igreja cristã ocuparia o seu lugar como o povo de Deus. E por outro lado, o chifre do capítulo 8 representa o Anticristo. Ao contrário da profecia de Daniel 7, onde a quarta besta representa o Império Romano e o chifre que cresce em sua cabeça representa o Anticristo, na profecia de Daniel 8, o chifre representa tanto o Império Romano quanto o Anticristo. Assim como no capítulo 8 o chifre representa o Império Romano na época em que o povo judeu era o povo de Deus, também representa a Igreja de Roma durante a era cristã. É muito importante entender isso, porque não fazê-lo pode nos levar a interpretações errôneas das profecias, e à espera de que ocorram eventos que nunca acontecerão. E por falar em interpretações errôneas, no vídeo anterior falamos também sobre Antíoco Epifânio, e a abordagem preterista das profecias que a considera como coisas passadas, e que não tem relevância para nós hoje. Mas há também a abordagem futurista. Falaremos um pouco mais sobre essa abordagem quando entrarmos no capítulo 9 de Daniel. Quero apenas enfatizar que o povo judeu deixou de ser o povo de Deus quando rejeitou o Messias. O povo de Deus é agora a igreja cristã, e também veremos isso ao estudarmos o capítulo 9. Interpretações proféticas que colocam o povo judeu como protagonista nunca se concretizarão. Aqueles que acreditam nessas interpretações viverão esperando que se realizem coisas que nunca acontecerão, e por não conhecerem o real significado das profecias, nem saberão quando as profecias verdadeiras estão se cumprindo, até que seja tarde demais. Aliás, elas já estão sendo cumpridas, mas a grande maioria das igrejas protestantes aguarda que os judeus construam novamente o Templo de Salomão. Se você está esperando por isso, acredite, você se perdeu. Interpretações futuristas das profecias, do dispensacionalismo e da doutrina do arrebatamento secreto, conforme ensinadas no romance Deixados para Trás, fazem as pessoas olharem para Jerusalém, quando deveriam olhar para o Vaticano e Washington. Batistas, evangélicos, pentecostais e igrejas protestantes em geral acreditam, ensinam e pregam essas coisas sem nem saber de onde elas vêm. Com este vídeo concluímos o capítulo 8 de Daniel, e já no próximo vídeo começaremos com o capítulo 9. Quando estivermos estudando o capítulo 9, que é o capítulo onde o mundo protestante está mais confuso e enredado, veremos um pouco da história de como as interpretações futuristas foram introduzidas nas igrejas protestantes. Se você é protestante e acredita na doutrina do arrebatamento, ficará surpreso ao ver como essa doutrina se originou e como foi introduzida nas igrejas protestantes. Continuamos então com a explicação do anjo Gabriel, que ainda não terminamos. O versículo 23 diz: E quando o seu reinado chegar ao fim, e os ímpios atingirem o cúmulo da maldade, um rei se levantará com uma face orgulhosa e hábil em confundir. E quando o seu reinado chegar ao fim, estes são os 4 chifres, dos quais surgiriam as dinastias dos Ptolomeus e dos Seleucidas. E o surgimento do chifre pequeno, que é Roma, é o que marca o fim do reinado destes. O Império Romano e claro o Anticristo surgiriam após os reinos helênicos. Portanto, o chifre pequeno não pode ser Antíoco Epifânio, pois Antíoco é um grego. E Gabriel diz que o chifre representa um rei que surgiria após o seu reinado. O versículo 23 continua dizendo: E quando os ímpios atingirem o cúmulo da maldade, um rei se levantará com rosto orgulhoso e hábil em confundir. Bem, não é isso que você está vendo na tela. Acontece que, embora eu tenha lido uma versão mais moderna, o que vocês estão vendo é a versão de 1909 Reina Valerá. O que ele diz parece que está falando sobre um número específico de pessoas pecadoras, que quando esse número for alcançado, então o anticristo surgirá. Na nova versão internacional, é traduzida, quando os transgressores terminam, mas isso faz ainda menos sentido. Haverá um tempo em que não haverá mais pessoas mais? E quando isso acontecer, é que surgirá o anticristo. Agora, mas se em vez de usarmos a versão de 1909 ou a Bíblia NVI, que é uma versão de 1986, formos a original, a de 1589, Reina Valerá diz quando os prevaricadores estão no máximo da maldade. Também a Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica, usa a palavra encher.
Na Reina Valerá de 1999 e 2000 da Sociedade Bíblica Manuel, que são as que usamos aqui cada vez que lemos uma citação, diz quando os ímpios atingem o cúmulo do mal. Existe um aplicativo no Facebook que recomendo, embora tenha apenas 3 versões em espanhol, tem várias em inglês e até em hebraico e grego. A palavra que se traduz como preencher não se refere ao número de ímpios ou pecadores, mas aos seus negócios ou atividades. Quais são os negócios dos ímpios e pecadores? Pois bem, seus pecados e males, e não no sentido de que esses pecados cheguem ao fim, mas que cheguem ao máximo, ao limite. Agora, quando os ímpios atingiram o cúmulo da maldade? Vejamos em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês constroem os túmulos dos profetas, e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se estivéssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus companheiros no sangue dos profetas. Então, vocês mesmos testificam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois vocês também preenchem a medida de seus pais. Serpentes, geração de víboras. Como vocês evitarão o julgamento do inferno? Portanto, eis que vos enviarei profetas, sábios e escribas, e deles a uns matareis, e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que venha sobre vocês o sangue dos justos, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. O apóstolo Paulo também escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, porque vocês, irmãos, se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Pois, vocês também sofreram da sua própria nação as mesmas coisas que sofreram dos judeus, que até mataram o Senhor Jesus, e os seus próprios profetas, e nos perseguiram. Não agradam a Deus, e se opõem a todos os homens, querendo impedir-nos de falar aos gentios, para que eles possam ser salvos. E assim eles sempre preencheram a medida de seus pecados, pelos quais a ira de Deus veio sobre eles até o fim. O cúmulo do pecado é perseguir e matar os mensageiros de Deus. E a gota d'água foi quando o Filho de Deus foi morto por aqueles que ele veio salvar. E não contentes em matar Cristo, os líderes religiosos do povo judeu também queriam acabar com os seus seguidores, que também eram judeus, mas com um evangelho puro. E aqui devemos fazer um esclarecimento. Muitos veem o cristianismo como uma nova religião que emergiu do judaísmo, mas não é assim. O cristianismo não é uma religião nova, mas o evangelho original que vem desde os dias de Adão e Eva. E que ao longo dos séculos os líderes religiosos do povo judeu foram enterrados sob uma pilha de regras e tradições subhumanas, que transformaram o evangelho da graça numa religião de salvação pelas obras. E eles mataram Cristo porque as obras de Cristo eram puras e as deles eram más. E ao lado da pureza de Cristo, sua reivindicação à santidade foi vista como realmente era. É por isso que mataram os profetas e os apóstolos. Eram como quem se olha no espelho, e vendo que está com o rosto sujo, ao invés de tentar lavá-lo, preferiu quebrar o espelho. Mas esse evangelho puro que foi resgatado pelas igrejas cristãs, foi mais uma vez enterrado sob as tradições, filosofias e regras humanas durante a era cristã. E assim como os líderes judeus perseguiram outros judeus, na era cristã vemos a Igreja de Roma perseguindo outros cristãos que queriam continuar praticando o evangelho puro. E assim a Igreja de Roma também atingiu o cúmulo da maldade, ao perseguir e matar todos aqueles que não se conformavam com a sua forma de cristianismo, incluindo os cristãos fiéis ao evangelho puro. E ela não apenas os perseguiu e matou, mas também tentou fazer isso em nome de Deus. Continua dizendo no versículo 23, e surgirá um rei com rosto orgulhoso e habilidade em confundir. Estas duas características, a primeira se aplica ao Império Romano e a segunda ao Anticristo. A primeira, sem dúvida, refere-se a uma profecia dada por meio de Moisés a respeito das consequências de rejeitar a Deus, encontrada em Deuteronômio 28, 49 e 48. Jeová trará contra vocês, de longe, dos confins da terra, uma nação ligeira como uma águia, cuja língua você não entende, pessoas com rostos orgulhosos, que não respeitam os idosos nem perdoam as crianças. Esta profecia de Moisés também teve um duplo cumprimento. Foi cumprido quando Babilônia, o leão com asas de águia, destruiu Jerusalém.
E isso se cumpriu novamente, quando bandeiras com águias foram vistas fora do muro de Jerusalém. Essas bandeiras eram as do exército romano, que destruiu Jerusalém no ano 70. E um rei se levantará com rosto soberbo e habilidade em confundir. Já falamos sobre a primeira característica que se aplica aos imperadores romanos. Vejamos agora o segundo, aquele que se aplica ao anticristo. A princípio, Satanás queria destruir a igreja cristã através da perseguição da Roma pagã. Mas a perseguição não impediu o crescimento do cristianismo, mas ajudou a manter a igreja pura. Mas o diabo mudou a estratégia e, em vez de tentar destruir a igreja pela força, fê-lo com astúcia. Já estudamos isso em vídeos anteriores de como Constantino exaltou o cristianismo e o bispo de Roma, e a partir daí, aos poucos, sorrateiramente, o bispo de Roma foi aumentando seu poder e crenças, doutrinas, superstições e práticas pagãs foram pouco a pouco se introduzindo sorrateiramente na igreja. Você se lembra quando estudamos no capítulo 7 de Daniel as características do chifre pequeno, que tinha olhos de homem? Vimos que os olhos são um símbolo de sabedoria, mas no caso do chifre pequeno não é sabedoria divina, mas humana. E é a isso que ele se refere quando diz que o anticristo seria hábil em confundir. Olhos de homem e habilidade em confundir são a mesma coisa. A sabedoria divina é revelada na Bíblia, mas o anticristo confunde a humanidade com doutrinas que não vêm da Bíblia, mas sim de filosofias que são produto da mente humana. Naquela instituição governada pelo anticristo, não é a Bíblia, mas a tradição que dita as doutrinas. A maioria das pessoas acredita que o anticristo será uma pessoa má e ímpia que se levantará contra os cristãos, mas a palavra anticristo em si não significa contra Cristo, como faria um inimigo aberto e declarado, mas, em lugar de Cristo. Refere-se a um usurpador que procura tomar o lugar de Cristo. É por isso que dizemos que o diabo é o primeiro anticristo, pois foi ele o primeiro que procurou ocupar o lugar de Cristo. E como diz o ditado, o diabo sabe mais porque é velho, do que porque é um demônio. Qual você acha que o diabo usaria para enganar melhor as pessoas? Criar um anticristo ateu e maligno, ou criar um cristão reverenciado por muitos e respeitado por todos? Agora estamos apenas dizendo isso, mas em vídeos futuros demonstraremos que o anticristo não seria ateu, mas surgiria de dentro da própria igreja cristã. Mas voltando ao significado do cúmulo da maldade, no tempo da Roma pagã, isso se cumpriu com a morte de Cristo e a perseguição dos cristãos pelos judeus. E no tempo da Roma papal, cumpriu-se com a perseguição, por parte dos papas, contra aqueles cristãos que rejeitavam as crenças pagãs introduzidas pela Igreja Católica. Dissemos que o inimigo das almas usou a perseguição da Roma pagã para destruir a Igreja cristã, mas depois usou a astúcia para contaminá-la com superstições e práticas típicas do paganismo. Sempre houve fiéis que mantiveram a verdade, mas quando o bispo de Roma se viu com poder suficiente, e seus seguidores se tornaram mais do que aqueles que queriam permanecer fiéis ao Evangelho, tal como ele havia saído das mãos de Cristo e dos apóstolos, o diabo voltou a usar força novamente. Do versículo 24 em diante, a descrição do chifre pequeno feita pelo anjo Gabriel refere-se mais do que qualquer coisa ao anticristo. Há quem procure que seja aplicado também ao Império Romano, mas afinal, que importância faz? O Império Romano deixou de existir há mais de 1000 anos, e a única importância de encontrar Roma, Grécia, Pérsia ou a Babilônia nas profecias é poder localizar essas profecias no tempo, e já fizemos isso. Todas as interpretações que demos até agora, e as que daremos seguem uma ordem cronológica, não estamos pulando de trás para frente e de frente para trás, mas seguimos uma ordem cronológica a partir de um ponto no tempo, determinado pela profecia em si. E cada uma das profecias nos levou do ponto de partida designado, para o estabelecimento do reino de Deus. Todas as profecias correm paralelamente, cada uma concentrando-se em diferentes aspectos da história que, quando colocados lado a lado, revelam um quadro cada vez mais completo da história do mundo. E se o que foi dito iria acontecer, e que já é história neste século XXI, aconteceu tal como foi previsto, o que falta acontecer, incluindo o estabelecimento do reino de Deus, acontecerá sem perder nada do que foi previsto. Gabriel continua sua explicação dizendo, e seu poder ficará mais forte, mas não por sua própria força. Essa é outra das características do papado que já mencionamos, que ele travou guerras e perseguiu sem ter exército, pois sempre usou o poder dos governos da terra, que estavam dispostos a colocar seus exércitos à disposição do papado durante tempo,
tempos e meio tempo, que durou o seu domínio. E essa mesma disposição dos governos deve ser vista novamente. E quando os governos da terra estiverem mais uma vez dispostos a colocar o seu poder à disposição de Roma, o anticristo surgirá novamente. Já vimos na profecia de Daniel capítulo 7, que o anticristo surgiria e reinaria por um tempo, tempos, e metade de um tempo, que quando seu reinado terminasse o julgamento começaria, e antes que o julgamento terminasse, o chifre retornaria. Falará grandes coisas, o que significa que o anticristo se levantará novamente, diz ele, e causará uma destruição terrível e tudo seguirá seu caminho, e ele fará o que quiser e destruirá os fortes e o povo dos santos. O papado obteria vitórias na esfera política, mas também conseguiria destruir o povo dos santos, a ponto de os fiéis serem reduzidos a punhados de indivíduos escondidos nas montanhas e nas florestas, à espera de serem descobertos e martirizados. E com a sua sagacidade fará prosperar o engano nas suas mãos. Também já falamos sobre isso, sobre como filosofias estranhas à Bíblia como o inferno, a imortalidade da alma, a intercessão dos santos, a missa, a confissão auricular, as penitências, e todos os outros sofismas conseguiram destruir o Evangelho, convertendo o cristianismo numa religião de salvação pelas obras, que deve ser realizada para acalmar a ira de um Deus implacável que nos lançará no inferno de fogo, onde seremos atormentados durante séculos sem fim, se não fizermos o que ele quer. Ele diz que se considerará superior. O que é mais superior do que considerar-se um Deus vicário? O Filho de Deus, Sumo Pontífice, Santo Padre? Estes três títulos que o Papa afirma pertencerem realmente a Deus, o Vigário, o Filho de Deus, o Espírito Santo é o único e suficiente representante do Filho de Deus na Terra. Sumo Pontífice, Jesus Cristo é o único mediador suficiente entre Deus e os homens. Ele não precisa da ajuda de papas, virgens, santos ou de ninguém. Só ele é suficiente. E Santo Padre, nosso Santo Padre é um só, Deus Pai. Aquele indivíduo que se autodenomina vigário do Filho de Deus, Sumo Pontífice Santo Padre é um usurpador. Ele é, em todos os sentidos da palavra, um anticristo. Ele se considerará superior e pegará muitos de surpresa e os destruirá. Não sei quando foram surpreendidos no passado, mas sei que muitos ficarão surpresos quando aquele velho bem-humorado se vir com as forças dos governos do mundo mais uma vez à sua disposição, e levantar o dedo para ordenar perseguições hereges, e perseguições religiosas ao estilo da Idade Média repetirem-se novamente no século XXI. Na antiga versão Reina Valerá, que traduz palavra por palavra, e não parafraseando o significado das frases como outras versões mais modernas, essa parte do versículo 25, cujo coração será engrandecido e com paz, ele destruirá a muitos. Como pode a paz ser um instrumento de destruição quando essa paz é fingida para esconder as verdadeiras intenções? A terceira encíclica do Papa Bento XVI, publicada em 7 de julho de 2009, intitulada Caritas in Veritate, que em espanhol significa amor na verdade ou amor verdadeiro, mostra-nos como a aparência de paz foi colocada para esconder as verdadeiras intenções. Naquela encíclica, Bento XVI fala sobre o que, segundo a Igreja Católica, o mundo precisa para que todos vivamos em paz. Entre tantas ideias utópicas de amor e abnegação que não levam em conta a natureza do ser humano, a ideia de um governo mundial com o Papa como chefe está oculta. Agora estamos apenas mencionando essas coisas que muitos podem considerar psicóticas, mas mais tarde entraremos em detalhes dos movimentos políticos religiosos que acontecem no mundo hoje, especialmente em Washington e no Vaticano. Então você poderá ver que todas as barragens estão instaladas. Para esse mundo acabar só falta uma coisa e antes de eu terminar esses estudos das profecias da Bíblia vocês saberão qual é. Ele continua dizendo que se levantará até mesmo contra o príncipe dos príncipes. Isto é apresentado com mais detalhes no capítulo 12 de Apocalipse. Se o diabo tivesse o poder para fazer isso, ele teria destruído Cristo, mas como não pode, ele procura destruir os seus seguidores. É assim que o anticristo se levanta contra o príncipe dos príncipes, destruindo seus súditos, mas sem mão será quebrado. Também já falamos sobre isso. Deus será quem destruirá o anticristo, não serão mãos humanas. Nenhum outro império de origem humana surgirá depois do reinado do anticristo. Após o reinado do anticristo, o reino eterno de Deus onde o mal não surgirá novamente.
Não haverá um império árabe como aqueles supostos intérpretes das profecias a que nos referimos, nem os chineses se tornarão a maior superpotência do mundo. E estamos nos adiantando um pouco do que veremos no Apocalipse. Mas repetimos, não olhem para o Médio Oriente, nem olhem para a China, olhem para Washington e para o Vaticano. Nada mais vem depois disso. Depois disso, o reino de Deus. Até aí vai a explicação do anjo Gabriel, mas ele não para porque já terminou, mas porque o velho Daniel não aguentava mais. E eu, Daniel, fiquei quebrantado e doente por alguns dias e quando me recuperei, cuidei dos negócios do rei, mas fiquei perturbado com a visão e não o entendi. Uma parte da profecia ainda precisava ser explicada, a parte sobre as 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. A respeito disso, Gabriel Soledade diz a Daniel que a visão das tardes e manhãs que havia sido contada era verdadeira e que ele deveria guardar a visão porque era para depois de muitos dias. Mas chegaremos a esse ponto neste vídeo. O resto do tempo será dedicado a explicar a festa da expiação que era celebrada, e ainda é comemorada pelos judeus todo outono, antes do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios. Um animal inocente morria pelas culpas de um ser humano pecador, não porque a Deus lhe agradava ver animais morrerem, senão para exemplificar quão aborrecível era o pecado e suas consequências, e para sinalizar o futuro, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que o homem pecou e ficou nu, Deus o cobriu com peles. Deus não trouxe aquelas peles para Adão e Eva num cabide. O primeiro sacrifício pelo pecado está implícito aí. Nos dias em que o santuário terrestre, e depois o templo em Jerusalém, estavam em funcionamento, as pessoas traziam ali suas ofertas e sacrifícios pelos seus pecados. O pecador colocava as mãos sobre o animal a ser sacrificado, simbolizando que seus pecados passavam dele para o animal. O animal era então sacrificado pelo sacerdote, e quer o sacerdote carregasse o sangue do animal em um vaso, ou comesse a carne do animal sacrificado, o sacerdote era então quem carregava os pecados. Tanto o animal como o sacerdote representavam uma parte do ministério de Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e Cristo, o Sumo Pontífice, que intercede por nós diante do Pai. Quando o sacerdote entrava no santuário com o sangue no cálice, ou depois de ter comido a carne do animal, o pecado passava então do sacerdote para o santuário. Uma vez por ano o santuário era purificado dos pecados, que o sacerdote vinha introduzindo no santuário ao longo do ano. 10 dias antes do dia da expiação do santuário, as trombetas foram tocadas. Foi um dia importante para o qual foi necessário chegar preparado. Aquele dia foi um dia de jejum, oração e arrependimento, pois era o dia do julgamento, e naquele dia, ele tinha que achá-los justificados diante de Deus. Essa foi a única vez no ano em que o sacerdote, ou sumo sacerdote ungido, entrou plenamente no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Mas primeiro ele teve que tomar banho, vestir-se com vestes sacerdotais e sacrificar um bezerro pelos seus próprios pecados. Depois entrou no Santo dos Santos, com o incensário cheio de brasas do altar de incenso, 2 punhados de perfume sagrado, e o sangue do bezerro, que ele sacrificou pelos seus próprios pecados. Primeiro ele queimou o perfume, e depois molhou o dedo no sangue, e respingou 7 vezes no propiciatório da arca. Esta parte do rito corresponde à sua própria purificação. Depois que o sumo sacerdote foi purificado, começou a purificação do santuário. Para isso, primeiro, já haviam sido sorteados 2 bodes. Um que simbolizaria Cristo, e o outro simbolizaria Satanás. O sacerdote ungido então sacrificou o bode que representava Cristo, e entrou novamente com seu sangue e o incensário atrás do véu, desta vez para purificar o santuário. E lá ele, novamente, fez com o sangue do bode o que havia feito com o sangue do bezerro, só que agora, ao aspergir o sangue do bode, que representava Cristo. O que o sacerdote faz, é não passar seus pecados para o santuário, mas levar sobre si todos os pecados acumulados durante o ano no santuário, assim como Cristo levou sobre si todos os pecados da humanidade no Getsêmani. Após ter terminado a purificação do santuário, o sacerdote ungido, que agora ia tirar todos os pecados acumulados no santuário ao longo do ano, colocou-os sobre o bode que representava Satanás, e esse bode foi então levado para o deserto, para que lá morresse.
O sacerdote ungido então se banhou novamente. Depois de fazer isso, ofereceu 2 carneiros como holocausto, um para si e outro para o povo, como símbolos de consagração a Deus. Tudo isto foi símbolo de uma realidade, isto é, do julgamento final, mas ao mesmo tempo, tem um significado profético. 3 eventos ocorreriam na ordem. Quando o sacerdote ungido se purificou, e estava pronto para começar a purificar o santuário, a primeira coisa que fez foi sacrificar o bode que representava Cristo. A segunda coisa que fez foi entrar no santuário para purificá-lo, e a terceira coisa que fez foi tirar os pecados do santuário e colocá-los no bode que representava Satanás, para que fosse levado para o deserto. De igual maneira, o primeiro que deveria acontecer era o sacrifício de Cristo, o segundo era o juízo, e o terceiro é que o diabo vai pagar pelo mal que fez. Desde os dias de Moisés, foi descrita a mesma coisa, que leremos mais tarde no livro de Apocalipse, linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui, um pouco ali, mas pouco a pouco, isto que pode parecer um enigma para nós, está tomando forma. E para todos que realmente desejam conhecer e fazer a vontade de Deus, a luz aumenta até que o dia fique perfeito. Se você acha que isso ficou muito complicado de entender, ore a Deus e volte aos vídeos anteriores. Recomendamos também que você assista outros vídeos sobre as profecias, que destacamos em nossa playlist, pois assim como podem existir diferentes formas de explicar a mesma coisa, também existem diferentes formas de entendê-la, e você deve procurar qual delas melhor combina com você. E mesmo que você entenda nossos vídeos, assista-os de qualquer maneira. Em nosso próximo vídeo veremos a parte da explicação do anjo Gabriel que falta, das 2300 tardes e manhãs, porque iniciaremos o capítulo 9, e depois entraremos explicando detalhadamente onde surgem as escolas preteristas e futuristas. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.